Olá a todos e todas, eu sou a Petita Reis. Eu sou a Alexia Furacão. Sou Gustavo Pereira. E nós somos o Afrocena, um podcast que vai falar sobre o cinema negro. Eu gosto, adoro cinema, faço cinema e meus filmes, e o filme de outros diretores pretos e pretas, não passam no Brasil. O Afrocena apresenta nosso primeiro episódio de podcast, onde iremos falar e dar visibilidade à história do cinema negro. Essa casa aqui é uma forma de resistência que eu, Zóio Bubu, inventei. Eu e minha mulher. Nesse episódio piloto, vamos comentar sobre o grande ator e cineasta Zósimo Bubu. Zósimo Bubu é o nome artístico de Jorge da Silva, que nasceu no dia 21 de setembro de 1937, no Rio de Janeiro. Virginiano. Zósimo é uma... Virginianíssimo, quase libriano, ali na ponta. E Zósimo era seu apelido de infância. E Bubu é um nome africano, um sobrenome que ele escolheu, que na época que ele era jovem, estava muito em alta o pessoal do movimento negro. Ainda tem muita gente que faz isso, né? De incorporar um nome africano, porque quando os nossos ancestrais, né, vêm para as Américas como escravizados, se perde toda a identidade, a ancestralidade. Muitas pessoas do movimento negro, desde muitos anos, tentam resgatar um pouco isso, escolhendo nomes que representem essa ancestralidade. Então ele escolheu esse nome Bubu, que para ele fez sentido, né, de ser o nome que ele adotou para preservar a identidade dele e se afirmar. Como a Petita falou, ele era ator, cineasta, produtor e roteirista. Ele começou essa jornada quando ele entrou na Faculdade de Belas Artes e ele conheceu o CPC. O CPC era o Centro Popular de Cultura, que era uma organização associada à UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que existe até hoje. Só o CPC que não existe mesmo, porque ele começou em 1962 e teve só 2 anos de atuação por causa da ditadura militar. Então ele acabou em 1964. Entender como se fosse uma novidade, abrindo uma nova narrativa, e aí com o nome ele reafirma aquilo que já existiu. Que em algum momento, a partir do nosso processo histórico, a gente foi sequestrado dessa história que veio oriundo da diáspora, mas aí sempre a gente é colocado de uma maneira, ou pelo menos as narrativas negras são sempre colocadas como abertura, nasceu agora. Não, é só a gente retomando o que já existia. Exatamente, né? E olha a potência que esse cara tinha, pensando que ele se fez presente enquanto uma figura de um cineasta negro em um momento em que o país estava em ditadura, né? E ele teve muita sorte de ter essa formação, porque no CPC existia um caráter coletivo e didático da obra de arte. Então, eles eram contra essa coisa da arte como alienação, né? Que era justamente o que a ditadura militar incorporou nos próximos anos. E eles já iam contra desde esse momento, trazendo desde peças de teatro, shows, musicais, para zonas rurais, para porta de fábrica, levando esse acesso à cultura e também ensinando coletivamente. Então o Zósimo foi aprendendo a ser ator, foi aprendendo um pouco de cinema dentro do CPC, né, que só tinha a nata da cultura nessa época. Já quilombando, né? Já quilombando desde sempre, a sua presença ali se reafirmando enquanto negro e estando à frente desses movimentos. Exatamente, ele se apropriou totalmente e eu acho que isso faz toda a diferença dentro da trajetória dele, porque a gente pode ver que nessa época acontecia também, por exemplo, a Bossa Nova. Né? Sim, total. E era totalmente um movimento que não ia tanto de encontro, né? Existia muito na música popular essa coisa da alienação, né? Tinham artistas que não ligavam, que se entregavam mesmo. Então, eu acho que ele soube, por causa desses ideais sociais, o engajamento social do artista era muito importante para o CPC. Então, acho que por causa disso, ele conseguiu delinear a carreira dele do jeito que foi. Porque se você for ver alguns exemplos, existe a autoestima do homem negro, né? Mas só a autoestima não basta. Porque
É difícil de todo jeito, eu acho. É difícil você lutando para ser reconhecido com todos os poréns, né, dessa luta. E existe você ser alienado e achar que você, através do capitalismo, né, você ganhou um dinheiro, alguma Exato, coisa, você né? tá ali na elite branca e aí você não vai mais sofrer racismo. Só que se a gente for ver, por exemplo, o Simonal, que ele fazia uma música alienada, que era pão e circo total, ele não tava nem aí na época da ditadura e fez muito sucesso, só que depois ele foi esquecido, porque ele acabou caindo num esquema. Então, qual que é a diferença, né? Eu acho que vale mais a pena a gente lutar, né, pelos ideais profundamente, não só pela nossa autoestima enquanto, né, porque senão ele poderia negro, ter né? ficado como... Exatamente, ele poderia ter ficado como ator para a vida inteira. Só que ele começou nessas peças de teatro do CPC e lá ele conheceu... Achar o nome aqui do cara que é difícil. Ele menciona a Solano Trindade, mas eu acho que não foi essa Não, pessoa. na verdade, o Solano Trindade foi um grande representante do teatro popular, né? Que em suas multiplicidades, né? Porque foi um grande artista que teve sua grande importância dentro do movimento negro, principalmente dentro do movimento teatral negro, né? Lutava muito, né, para o movimento negro se reafirmar enquanto figura negra e trazendo a cultura da arte popular, né, arte de rua, teatro de rua, enfim, e dentro disso ele levou essas representações de teatro negro para fora do país, né? Isso. Já que no Brasil não se valoriza a cultura popular e muito menos a cultura negra. O cara que ele conheceu foi o Leon Risman. Ele era um dos expoentes do cinema novo, como Glauber Rocha, como Cacá Diegues, outros diretores brancos, né? E ele conheceu esse Leon porque ele era um dos fundadores do CPC e aí ele começou a carreira no cinema, né? E aí, pensando no Zósimo, né? Quando ele se reafirma enquanto negro dentro das suas próprias narrativas, me lembra também uma entrevista que o Joel Zito diz que já existiam cineastas negros, né? A diferença é que os que já existiam não se reafirmavam enquanto figura negra à frente do cinema, né? Então era mais do mesmo, né? Digamos assim, era um negro fazendo cinema sob a ótica do branco, né? Então o Zósimo, na verdade, ele vem como uma representatividade e um peso de se reafirmar enquanto figura negra dentro do cinema. Sempre enfatiza um destaque como ele se reafirma como sendo um homem negro. E aí tem também essa questão de após o primeiro filme que ele fez... Alma no Olho. Esqueci agora. Porque antes, Cadê? na verdade, ele já tinha feito vários filmes. Vários não, né? Ele tinha feito alguns filmes, na verdade, né? É porque o que a Alexa tá falando é que, na verdade, ele começou no teatro, né? Então ela tá trazendo essa ascensão dele no teatro, que futuramente veio pro cinema. Ele conseguiu também a proeza de, em 1969, ser o primeiro protagonista negro de uma novela, que era uma novela chamada Vidas em Conflito, da TV Excelsior. Só que eu quero que vocês se atentem à sinopse, né, o enredo dessa novela que eu vou ler aqui, porque eu achei muito interessante que isso que dá totalmente o link para ele se tornar o diretor. É o seguinte: Débora e sua mãe, Cláudia, amam o mesmo homem, Walter, que era interpretado pelo Paulo Goulart. Por vingança, Débora começa a namorar um negro, Rodney, interpretado pelo Zósimo Bulbo. Então, você vê que ali ele foi o primeiro protagonista de uma novela, o primeiro protagonista negro de uma novela, né, no Brasil, que é uma coisa super importante. Só que olha o lugar que o negro tá nessa novela. Foi desse descontentamento com as referências, né, da negritude na TV, no cinema, que ele viu que ele precisava fazer se apropriar disso que ele tinha aprendido, do que ele viu os outros fazendo, do que ele aprendeu no CPC também, com todas as multiplicidades artísticas que rolava lá na coletividade, e de escrever e dirigir, de montar totalmente o Alma no Olho. E de se colocar como protagonista dessa história, não no lugar do subalterno, né? Estamos falando de um homem negro fazendo cinema na ditadura, né, que foi super importante pro cinema novo, e não é falado até hoje, né? Exatamente. A gente passa pelas faculdades, pelas academias, e o Zósimo não é falado como
um cara que foi super importante pro cinema novo e pro cinema em si, né? Do cinema negro pro cinema brasileiro. Na verdade, é um marco do cinema brasileiro, né? Para além de ser do cinema negro, importante é pro cinema brasileiro. Também salientar que a partir do Alma no Olho, que é essa metáfora onde ele questiona qual é o lugar da pessoa negra na sociedade, que não é esse lugar de selvageria ou de vadiagem ou até mesmo de servidão. Sim. E aí eles colocam também nesse lugar de quando ele quebra os grilhões, mas ainda assim é uma pessoa em uma ascensão, é uma pessoa extremamente rica, ou ele vai do inverso e quebra os grilhões, fazendo Total. Essa metáfora se realmente a gente conseguiu se libertar de todas as opressões ocorridas a partir do processo de escravidão que aconteceu no país. Ele fala que foi censurado esse filme e ainda fala, na verdade, de um recorte pela ótica do branco. Como que você, uma pessoa negra, está produzindo um filme, né? Assim, ou seja, você é uma pessoa negra, você não pode ter uma produtora, você não pode fazer um filme. Que história é essa que você quer divulgar seu filme? Olha que loucura, né, isso, gente. E ao mesmo tempo tem a ver também com o momento que a gente vive, né? Quantos negros, né, que são cineastas hoje em dia, que são silenciados, que não conseguem distribuir o seu filme, sabe? E para além disso, né, se existe uma regra, porque às vezes, sei lá, as pessoas que estão se aproximando do podcast provavelmente já devem ter feito o exercício empático do pescoço. De olhar, por exemplo, dentro de um set de filmagem, quantas pessoas pretas estão ali e quais são esses lugares. Se é o lugar de direção, se é o lugar de produção. E também a gente pensar que... Poxa vida. Mas é isso, né? Não olhar, tipo, ao seu redor e não ver corpos pretos ocupando esse espaço. Inédito. Né? E aí, como que, né, o Zósimo, né, um cara super importante, fez o primeiro filme em 73 e hoje estamos em 2020 ainda sentimos essa necessidade de ter pessoas representando esses cargos, né, estando nesse lugar, ocupando esses espaços. Tanto é que ele recorre a uma data, que é o centenário da abolição da escravatura, para fazer o seu documentário, que é o Abolição, que traz... Exato, que foi premiado, né? Que traz personagens icônicos naquela época, ainda sem pessoas negras, mas que conseguiram a sua ascensão a partir de outras maneiras, não se afirmando quando negro, mas, por exemplo, o Grande Otelo, ele nunca negou a sua negritude, mas isso dentro do seu trabalho não quer dizer que ele tenha pautado como isso. Ao invés do Simonal, que fez questão de, em alguma maneira, não colocar dentro das suas letras e a sua trajetória naquela época as questões que atravessavam ele enquanto um homem negro. E aí tem essa questão também de ele fez o filme aqui, só que ele só rodou uma vez e depois ele ficou conhecido internacionalmente. Aí, mais uma vez, pessoas brasileiras, majoritariamente negras, tendo ascensão internacional e não tendo reconhecimento na sua própria terra. E é muito interessante isso, porque o Zósimo, você vê, o Simonal também caiu no esquecimento. Vários artistas negros caem no esquecimento, né? E no final, o que vai importar? Acho que é a contribuição para a comunidade, porque o Simonal deixou algumas músicas que importaram naquele tempo para as pessoas erradas, né? E hoje em dia, o Zósimo, ele reverbera, sabe? Mesmo que seja mais a nossa comunidade, eu acho que na época que ele estava fazendo o Alma no Olho, um pouco antes, ele gravou um filme, né, como ator. Ele era protagonista, era um filme do Antunes Filho, também da época do cinema novo, que foi censurado, só foi lançado... E ele fala até que Alma no Olho é a continuação desse filme. Exatamente, que até o filme, né, o rolo de filme e tudo, ele usou, e todo esse processo que são a sobra dos recortes. Preparação e tudo, ele usou. E eu acho que isso é tão visceral, essa transição dele, que o filme, ele parece muito experimental, eu acho, para quem não tá inserido, sabe? Eu acho que o nosso corpo, ele tem essa memória de ancestralidade que a gente vem daquelas cenas, consegue sentir, né? Tem já essa sensibilidade de sentir, conseguir entender o que ele tá falando ali, mesmo sem ter uma prévia de quem é o John Coltrane, de quem são essas pessoas que ele tá querendo referenciar, porque fala muito da gente, né? De uma coisa que a gente ainda vive, de coisas que ainda
tentam ser apagadas, só que ele fundou a carreira dele nessa coisa de enaltecer a cultura afro-brasileira sem nenhum compromisso. Tipo, ele fez porque ele quis. E isso é tão potente que eu acho que reverbera até hoje, porque foi desde esse processo dele fazer o roteiro, dele gravar o filme, atuar no filme, Sim, montar sobrecarga de todas as funções. de todas as funções, parece minha amiga Petita. E ele ainda fez Afro-Carioca. Sim, em 2007 criou o Centro Afro-Carioca. Isso. Nossa, que é um centro super importante, né, para o movimento negro. Fundou esse centro para reunir esses cineastas que estão por aí, né? E, na verdade, não só cineastas brasileiros, também como cineastas afro-latinos, caribenhos, enfim. Tanto que, anualmente, eles fazem um evento que ele chama de encontro, ao invés de festival. E ele, em uma entrevista, ele sempre reafirma isso. Ele fala assim, eu prefiro um encontro do que um festival, porque além de não gerar essa competição, eu prefiro um encontro onde a gente possa trocar, onde a gente possa divulgar e falar sobre a gente, falar de nós para nós mesmos, né? Eu vejo o Zósimo, na verdade, como uma pessoa que agrega, né? Que vai trazendo as pessoas para aquilo que você tá fazendo, saca? E ele traz um olhar local, né? Que é essa concepção do seu lugar, Exatamente. mas ainda assim fazendo uma relação Sim. com o mundo. Que nesse centro ele faz esse o que ele chama de encontro, mas a gente pode entender como um festival. Mas aí festival de filmes africanos, do continente africano, nacionais, e afro-carioca, né? Que é como como o centro se afirma, Ele fala até que é um quilombo então, no meio toda do Rio uma de Janeiro. questão. E é exatamente isso, né? Porque é um espaço, além de receber esses eventos, tem seminários, debates, oficinas voltados para cineastas negros, né? Voltados para as narrativas negras, que eu acredito que seja uma forma de, querendo ou não, de nos trazer, nos levar para esse mundo, né? Do audiovisual. E ele fala também que o cinema, na verdade, para ele foi uma forma de lutar, né? Lutar através da arte. Que talvez seja isso que a gente esteja procurando fazer também. Fica aí uma grande questão. Exatamente. Esse podcast também tem a ver com isso, né? De dar visibilidade para as pessoas. Quando ninguém ao menos tentou, estava Zósimo ali. Mas, nossa, ele pensou em tudo, né? Ele abriu o caminho dele, ele abriu o caminho para os outros, né? Antes dele, o Abdias do Nascimento, que era uma inspiração para ele, Abriu mesmo. criou o Teatro Experimental Negro, mas ele se apropriou totalmente e ele podia ser esse intelectual inalcançável, né? Mas eu acho tão incrível esse negócio dele. Não teve esse acolhimento, porque na época já existiam alguns cineastas negros, mas que não falavam sobre negritude, que é uma coisa muito óbvia. E aí, hoje em dia, a gente tem uma outra discussão, né? Sobre, eu sou negra e eu tenho que falar sobre racismo, sobre negritude o tempo todo, eu sou obrigada. Como, né? A gente se sente meio que nessa obrigação de educar, só que ao mesmo tempo, antes, quando ninguém falava, o Zósimo foi lá e, falou. E tava também fazendo outras produções, né? Eram convidados para outras produções, que foi o caso dessa novela. Mas ele sempre tava rodando de alguma maneira no campo das artes, né? Audiovisual mais, mas ainda assim tinha esse contato com o teatro experimental, o teatro popular e as outras manifestações artísticas que tinham de alguma maneira a cultura diaspórica, né? A cultura oriunda da diáspora. E em 2010 ele foi convidado pelo presidente do Senegal para realizar o filme Renascimento Africano, né? Que traz a comemoração dos 50 anos de independência do Senegal. Então olha que loucura, né? Uma pessoa negra, um cineasta negro sendo muito mais valorizado fora do país. É muito interessante, né? Porque a trajetória dele, não ele em si, as coisas que ele fala até um pouco, né? Mas a trajetória dele traz essa questão, né? De como que o artista é visto no Brasil e como que o artista é visto fora do Brasil. Porque quando vários amigos meus que já viajaram, né, para fora, eu ainda não tive essa oportunidade, eles me contam sobre como no exterior os brasileiros, os artistas, são tratados como, sabe, arte é um trabalho, é importante, não é só uma coisa intelectual, é um trabalho, até o seu trabalho intelectual, ele vale muito, ele vale
tanto respeito como a sua remuneração e vale ser exposto, tem um valor que é mais apreciado no exterior. E aqui no Brasil o artista ele é visto como um vagabundo. Então imagina um artista negro ainda, né? Que quer levar para as massas essa consciência. Porque eu acho que o importante foi que ele sempre... Assim, ele nunca perdeu essa consciência de que esse princípio de a arte ela é para libertar. É como você tem o dever de, através da arte, reconhecer o seu lugar e não se permitir ser oprimido, sabe? E educar Ele trazia o olhar isso. das pessoas, né? Porque é isso, a arte, tipo, você educa através da imagem também, né? E é isso que às vezes a gente sente falta da forma que nós negros somos representados na mídia, né? E esse é nesse pensamento mesmo, sobre a ótica que a gente apresenta, porque às vezes quando emergem algumas discussões ou algumas polêmicas referente à representação do corpo negro, também tem muito de uma resposta, eu fiz isso, certo, mas você fez isso com qual motivo, qual foi o propósito, porque só responder, que nem só pedir desculpa não adianta, precisa ter uma reparação, que até hoje a gente aguarda essa reparação, mas ainda assim que a própria pessoa, né, o protagonista, o corpo negro, independente do gênero, possa falar sobre a sua história, porque também atravessa ele, porque isso também colabora para a pluralidade, diversidade de apresentar novas maneiras de contar talvez a E mesma eu história, acho por que não? que essa questão de como é representado diz muito sobre apagamento, sabe? Porque o cinema é uma linguagem que foi criada por homens brancos para homens brancos, né? Então, quando chega o Zósimo e se apropria dessa linguagem, né, artística, ele está quebrando todo esse padrão, porque aí ele tem que criar também como conversar, dialogar com esse meu povo preto. E a partir disso vem essa questão, né, de como abrir esse caminho. Ele simplesmente foi, ele inventou e ele fez. E eu acho que as pessoas olham muito para essas questões de ações afirmativas hoje em dia, de cotas, de reparação histórica, e pensam como se fosse, é porque a diversidade é bonita, porque a diversidade como se fosse uma caridade. Não, Só vidas que negras as importam. pessoas... Exatamente, as pessoas não entendem como que a sociedade inteira perde, né, com esse apagamento desses artistas, desses filmes que fazem a gente refletir sobre tantas coisas. Porque um filme com um protagonista branco, com uma jornada do herói simples, você tem vários, né, e isso pode ser um entretenimento, mas não é uma coisa que realmente pode te fazer pensar tanto, né, e te abrir os olhos como outros filmes, como outros cineastas, né, que nem a Fazer gente mais pode do ver no mesmo, caso né? Exatamente, que nem a gente pode ver no caso da série da Marielle, né? Que colocaram uma equipe majoritariamente branca e alegando que não existiam Spike Lees e Avas DuVernay aí no Brasil. Sendo que existem esses profissionais, só que para eles provarem alguma coisa para essa gente branca, eles têm que fazer 10 vezes mais. E ainda assim eles alegam que não existem profissionais desse gabarito no Brasil. É claro que existe. E quando você pega e você afasta esses profissionais pretos, seja de qualquer classe artística, de se apoderarem de posições de liderança e de condições de trabalhar e poder produzir sua arte, Sim. todo mundo perde, né? E as pessoas não entendem isso. Elas acham que a reparação histórica e a igualdade e Sim, tudo é tem uma também caridade. tem a questão da semiótica também, né? Porque se tantas pessoas se esforçam e tentam compreender mitologias como o Game of Thrones ou até mesmo a Marvel, todos os heróis da Marvel, por que não compreender uma mitologia que não diz respeito ao seu corpo? Então, por exemplo, quando a gente fala do próprio Zósimo, quando a gente fala do Abdias Nascimento, a gente também Ou até mesmo do Solano Trindade, né, gente? sim, já tá falando de outras figuras, tá falando de outras formas, outra concepção do nascimento da Terra, do como que isso passa pelos panteões, então, tipo, também as religiões, a maneira que eles compreendem o mundo, e isso não quer dizer que isso vai ser incisivo na sua vida, só é uma nova forma de ver a mesma ou outra cultura. Mas acho que o maior problema, na verdade, que a gente vê nas mídias hoje em dia, as pessoas que são cineastas atualmente, é isso, né? É mudar o olhar. E muitas vezes ninguém tá preparado pra mudar o olhar, porque eles estão acostumados, tá válido pra eles, entende? Tipo, continuar fazendo as mesmas coisas, porque
É a manutenção do privilégio. Agregar. Exatamente. Eu queria usar essa palavra, né? Mas já que a senhora falou, exatamente isso. Isso, inevitavelmente a gente recorre para dar espaço para o outro. Inevitavelmente a gente recorre às mesmas palavras porque elas têm tanto poder, né? Até mesmo porque é por isso que a gente tem tanta recusa de alguma forma, né? O corpo também se recusa a afirmar, como eu tinha falado, a preposição não, né? Mas sempre quando a gente vai falar sobre alguma questão negra, tem que vir essa palavra, tem que vir o anúncio, a enunciação, negro. A Djamila que fala, né? Eu acho que a Djamila, se não me engano, ela fala, a gente tem que dar nome às coisas, né? A gente tem que dar nome por exemplo, privilégio é privilégio mesmo, gente. Tem que falar. É antirracista, você quer ser antirracista realmente, então você tem que procurar saber a história do povo preto. Ou aceitar o lugar que eles estão e querem estar e vamos chegar, obviamente. E eles se machucam, né, quando a gente fala. A mágoa acontece, a mágoa sempre vem. Mas, gente, voltando pensando no Zózimo, assim, no sentido de que esse cara que foi super premiado, né? O cara ganhou o prêmio... em 77, ele ganhou de melhor filme na Jornada Internacional de Cinema na Bahia. E com Alma no Olho, esse daqui. E em 1988... ele ganhou o prêmio de melhor roteiro e fotografia, Abolição, no Festival de Brasília. Em 1989, ele ganhou o prêmio de melhor cartaz, Abolição, Festival Nuevo Cine Latino-Americana de Havana, em Cuba. E em 1990, ele ganhou o prêmio de melhor documentário, Abolição, no Festival Latino-Americano de Nova York. Ou seja, né, o cara tá fazendo super sucesso fora do país e dentro do nosso país a gente não vê esse reconhecimento. E pensando no prêmio, né, e homenagem, ano passado ele foi homenageado no Festival de Roterdã, de Zózimo Bubu, sendo reconhecido fora do Brasil, sendo homenageado, e aqui dificilmente a gente vê esse tipo de homenagem, né, e retratação em festivais falando sobre esse cara que foi super importante pro cinema negro e pro cinema brasileiro. Exatamente, por isso que existe esse podcast que traz narrativas da população negra, e ainda assim a gente convida sempre as pessoas a comentarem, a interagirem com a gente. Procure a gente nas nossas redes sociais, procure @pretodescolado. @Alexia Furacão. Nossa, meu é grande, gente. @_embarcação, em embarcação, movimento. E sigam o podcast Afrocena. Bem, vamos falar o arroba. @Afrocena, @Afro_Cena. Gente, antes da gente terminar, vocês têm alguma indicação pra gente empretecer a cena? Dar alguma luz assim pra essas pessoas? Gente, eu queria indicar a música da Biabi, mas deixa eu tentar descobrir qual é o nome dela. É uma cantora relativamente nova, né? E também é bem gostosinha a música dela. E o mais interessante nessa música em específico é que ela fala sobre o processo criativo dela como compositora, porque agora tem não é uma grande questão, né? Mas depois da polêmica de Ludmilla e Anitta, teve essa questão do intérprete e da escritora. Óbvio que existem intérpretes, então pessoas que cantam maravilhosamente bem. A gente depois pode até procurar músicas que foram melhores interpretadas por outras pessoas, mas a letra era de outra. Mas também essa Biabi, ela tem essas duas funções, ela cumpre essas duas funções e ainda toca algumas coisas, é maravilhoso. Eu vou tentar buscar um nome aqui enquanto vocês vão falando outro, peraí. A minha indicação vai ser Olhos Negros, da Bell Hooks, que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, sobre a forma que a mídia retrata o corpo preto. Então, se você, antirracista, quer aprender mais sobre, né, a representação do corpo negro na mídia, comprem, leiam Olhos Negros, da Bell Hooks. E você, Alexia? Gente, a minha indicação, ela não é uma coisa nova, é uma coisa contemporânea, mas relativamente não é um lançamento.
Mas ela vem de uma necessidade minha, porque eu sou uma pessoa que sempre adorou filmes adolescentes, sempre adorou protagonistas mulheres. Só que, por exemplo, um Sex and the City da vida, não tem como eu me identificar muito, né? Porque eu sou uma menina de 21 anos e eu sou negra, e eu sou gorda, e eu não sou hétero. Então, eu sinto muita falta, às vezes, em séries que eu gostaria de ver, tipo, uma coisa mais água com açúcar, sobre uma mulher jovem, essa série sobre mulheres empoderadas. Só que é sempre aquela garota branca em Nova York e uns problemas meio, sei lá, que não traz muito o meu recorte. Eu gostaria de ver nas telas. Então, é uma série que eu gosto muito, que é do Spike Lee, Ela Quer Tudo. Tem a primeira e a segunda temporada. E eu amo demais, porque... Sim, a Nola Darling, ela é uma protagonista tão incrível, sabe? Você se identifica com ela. E o filme também é incrível. O filme também é muito legal, né? Essa série é uma releitura que o Spike Lee fez dele mesmo, né? Porque quando a pessoa tem um currículo, né? Ela faz releitura dela mesma, né? Porque ela é referência dela mesma. Claramente. Então, assim, o Spike Lee, ele fez uma releitura de um filme dele a partir dessa série da Netflix. E é muito legal como ele trouxe pro contemporâneo. Fala sobre várias questões e principalmente sobre o corpo negro dentro dessas questões, né? E essa fica aí como um protagonista da Exatamente. artes. E eu tô falando dela agora porque essa semana eu sou uma pessoa que eu assisto a série a temporada inteira, não consigo assistir um episódio por dia. E aí eu tava espero assim a terceira temporada vir. E aí eu vi que ela foi cancelada e eu não aceito, e é isso. Eu acho que todo mundo tem que conhecer pelo menos as 2 temporadas que tem. Porque pra mim podia ter umas 15. Também. Tá órfão de série boa. Tô. E a música é Desculpa por Te Ver. Desculpa pra te ver. Desculpa pra te ver. É muito boa. É uma delicinha, gente. Você pode imaginar real você cantando para quem você imagine, pessoas que você ama. Lembrando que tudo que a gente tá falando aqui estará uma leve, né? Algumas coisas, algumas informações para vocês que queiram saber mais sobre o que foi falado aqui no nosso Instagram. Então sigam, comentem, compartilhem com os amigos, vamos dar visibilidade para as pessoas negras como protagonista da sua própria história. Não esqueça de dar like nesse episódio no seu stream favorito e, como a Petita falou, compartilha com todo mundo, porque é problema de todo mundo sim, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Real, foi lindo. E comentem, gente. Comentem como que foi, o que vocês acharam, que isso é muito importante e relevante pra gente. E principalmente se você for uma pretinha, um pretinho, conversa com a gente, manda mensagem. A gente gosta de ouvir a nossa audiência. É muito bom, necessário, importante. Elogios, críticas. Primeiro episódio a gente quer melhorar, obviamente. É isso aí, um beijo. Beijo, tchau, tchau. A ideia de estrear o podcast dia 25 de julho é em homenagem ao Dia de Luta das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas.